Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da FTech aqui no YouTube. Eu sou Felipe de Souza e hoje sim a gente vai estar fazendo uma demonstração com o equipamento R690V4, a remoção de um processador RSX, um BGA da placa de PlayStation 3, que é um cara igual esse aqui, que é o cara, na minha opinião, mais chato para tirar. Devem ter outros por aí, mas é assim, esse cara dá trabalho e a gente quer mostrar para vocês nesse equipamento a remoção dele, que a gente consegue fazer tranquilamente, tá? Nesse tipo de equipamento que a gente está comercializando e montando aqui no Brasil, tá? Um detalhe muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês: a importância da sua tomada. Eu jamais, nunca, vou ser muito sincero para vocês, eu nunca compartilhei esse tipo de informação e nem falei que é primordial você ter um 220 funcional, tá? Tem algumas pessoas que são cautelosas, que nos perguntam, viu, preciso puxar lá do quadro uma tomada específica para ela? A resposta seria sim. Muitas pessoas não fazem isso. E o que acontece? Esse equipamento tem uma potência total de 4.700 watts, é a potência máxima dela. Isso daí equivale a uma potência de um chuveiro. E com isso, a fiação que deve chegar até esse equipamento deve ser uma fiação de 4 milímetros. Então o que acontece? O pessoal geralmente pega e liga numa tomada, qualquer que seja de 220, e põe a máquina para funcionar. Eu já fiquei uma vez numa casa que eu tive o seguinte problema: eu liguei numa tomada qualquer 220 com o ar-condicionado funcionando, a máquina chegava na segunda rampa e pum, desarmava. Simplesmente desarmava a máquina e o ar-condicionado juntos. Aí que eu tinha que fazer o quê? Trabalhar com o ar-condicionado desligado, porque eu não queria quebrar a casa toda, e a casa não era minha, na época era uma casa alugada. Então é assim, são pontos primordiais a serem, tá, vistos. Outra situação que é importante, eu vou mostrar aqui para vocês. Tá até todo esse cenário montado aqui, mas vai ter uma explicação porque está tudo montado assim aqui. Bom, primeira situação, a tomada 220 tem que entregar 220. Pode entregar 225, 228, 217, 215, até aí essa margem está tolerável. Mas eu já tive problemas com tomadas de clientes que o qual 220 estava marcando 245, então quando o cara ligava a máquina, nossa senhora, a primeira rampa não estabilizava, passava a temperatura demais. Então esse é o cenário quando a gente tem uma tomada que está entregando uma voltagem acima. Quando a tomada está entregando abaixo, então vamos supor, já peguei caso de tomada entregando 200 volts, o que acontece? Você não consegue sacar o BGA. Aí a pessoa fala assim: putz, grila, mas não tem como compensar a temperatura? Tem, gente. A máquina a gente tem recursos de como está resolvendo alguns probleminhas, alguns ajustes finos que a gente precisa fazer. Isso não é o problema, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: se você tem uma tomada que está te entregando menos ou mais, algo está errado. É a mesma coisa com um chuveiro. A maioria das pessoas também, muito difícil, eu falo por mim, né, aqui na casa onde eu tenho aqui, eu uso chuveiro elétrico e eu uso 220, mas eu nunca fui ali com o multímetro ver se estava me entregando os 220 real. Por quê? Se você coloca um chuveiro 220 e está entregando menos, você vai ter que fechar mais a torneira, né, para você conseguir esquentar a água. Já quando ao contrário, às vezes o fluxo de água você não vai conseguir vencer, então, sei lá, de inverno você tem que pôr no verão, bem mínimo do verão ali, para poder conseguir usar sem se torrar, vamos falar assim, né? Porque daí você já está no verão, aí quase você nem precisa de água quente. Mas no inverno, nossa, o cara vai ter que torcer horrores lá a torneira para conseguir sair uma aguinha quente, quando a voltagem não é os 220 que chegue 200, tá? Aqui não vai ser muito diferente dessa situação. Então eu vou estar mostrando para vocês a voltagem que me chega aqui na tomada do equipamento, e depois o que interessa, a linha com carga. Então assim, tá chegando 220, tá legal, beleza. Mas quando eu
enfio o pé no acelerador aqui, quando eu dou o start para começar o perfil, cai quanto? Depois estabiliza? É isso daí que a gente vai ver junto com a remoção desse componente de BGA, o RSX, que a gente está deixando aqui no equipamento. Bom, pessoal, aqui a gente deixou a placa, tá? É aquilo que eu falei, não sei se já tinha comentado em outros vídeos, a gente não faz trabalho de rebolinha aqui, tá? A gente não tira componente BGA, a gente não conserta placas, tá? A gente simplesmente só comercializa esses equipamentos, a gente faz a manutenção deles, retrofit, pinta, desmonta, traz a vida, entendeu? Mas o fazer a troca do componente em si, nós não fazemos. Aqui mostrando que temos uma carga, eu acabei dando uma adaptadinha aqui, só para vocês ficarem, faça a visualização. Então a gente tem aí a tensão de entrada de 220, né, na nossa tomada aqui. Bom, eu tenho um perfil aqui na minha memória do PS3. Como vocês podem ver, é um perfil que eu fiz aqui, legal, para tirar esse componente. Eu vou dar um início aqui e vocês vão ver como ele puxa a carga bastante da nossa rede elétrica, ó. Repara só, 220, ó, ele cai para 190 e pouco. Você viu que bateu 195? Ó, 196. Eu vi até já bater 193, 190, 194. Aí, aquilo que eu tô falando para vocês, porque o equipamento tá aquecendo a sua primeira rampa. E qual que é o problema? Olha, ele tá tudo na casa de 190, 193. Qual que é o problema? Você imagina uma pessoa que tem uma tomada ali, como eu já havia dito, que tá chegando a 200. Nossa, a gente tá tendo aí uma perda, vou colocar mais ou menos assim, de uns 10% da nossa tensão aqui. Um cara que tem 200 vai bater 180. Então o que acontece? O meu receio e o meu problema é quando é na rampa final que o equipamento vai estar utilizando a sua potência total, quanto que vai estar sendo entregue ali na máquina. Então eu coloco esse meu multímetro aí junto na linha, né, e faço o monitoramento. Você pode ver que ele estabilizou agora em 200 e pouquinho, porque ele cumpriu a primeira rampa. Então ele já aqueceu o que ele precisava. Então já, ó, voltou para 220. Dá uma osciladinha, lógico, né? Porque essa máquina ela é de ar quente, então oscila mesmo. Isso daí é normal, né? A temperatura, inclusive, aqui da lateral fica dando pouco de oscilada, né? E aí você sim tem ali a oscilação na corrente elétrica. Aqui eu vou deixar ela aquecer, tá? Próximo do final da última rampa, a gente faz a extração desse componente BGA e mostra para vocês como é que ficou a questão, inclusive até de quanto tá aí de voltagem sendo consumida. Pessoal, reta final, 16 minutos. Ó, a tensão ali. Vamos lá, vamos lá. Vocês podem ver que saiu sem fluxo o componente BGA, tá? E eu tive que achar aqui um lugarzinho para colocar eles, mas ó, é só fazer a limpeza da placa e o componente está sem nenhuma bolha, tá bom? E eu fiz a remoção sem fluxo, o que me daria ainda mais problemas de puxar pads e por aí vai. Então aqui, como é só demonstração que o equipamento faz a remoção do RSX, você já está podendo comprovar aí por A mais B que sai perfeitamente usando o perfil, tá? Esse perfil que eu coloquei nessa máquina aqui tá um perfil muito bom, que tira tranquilamente, tá bom? Vamos agora para as nossas considerações finais desse vídeo. Bom, pessoal, acabamos de fazer um vídeo de demonstração
da remoção do componente RSX do PlayStation 3, que é o BGA, que eu vou até pegar, eu acho que agora ele na mão. Não, tá friozinho, tá? É o componente mais chato para a gente tirar, porque infelizmente não tem como tirar esse dissipador, senão a gente acaba estourando aqui as memórias, né, desse componente, tá? Como eu mostrei, consegui tirar até sem fluxo, que não é o correto, mas aqui, como aquilo que eu falei para vocês, é uma placa morta, eu comprei de sucata no Mercado Livre, então aqui é só uma ilustração. Outra coisa que também ilustramos nesse vídeo e mostramos a real importância da voltagem que chega no seu equipamento, para ele poder estar te entregando tudo o que ele foi projetado de potência. Se o cabeamento não estiver de acordo, não vai dar certo. É válido para esse equipamento, para o chuveiro, para alguma coisa elétrica que você tenha dentro da sua casa que tenha realmente uma potência alta. Então é importante se atentar a tudo isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de demonstração. Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários críticas, sugestões, dúvidas. A gente vai responder com o maior prazer. E no campo de informações desse vídeo tem os nossos contatos: telefone, e-mail, WhatsApp, Instagram, Facebook. E por aí vai um monte de rede social que tá tudo escrito aqui, tá bom, gente? Obrigado pelo seu tempo mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser.